O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Quando o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A nós descei, divina, a nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz, irmãos e irmãs que nos ouvem pela Difusora FM e nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, celebrando o segundo domingo do tempo comum, nós nos despedimos do ciclo do tempo do Natal e iniciamos o tempo comum, em que contemplamos a vida e a missão de Jesus. E essa missão nos alegra, porque nós entramos no mistério de Deus, que neste domingo é o marido, se nós formos olhar de forma simbólica, e o seu povo, o povo que ele escolheu, o povo que ele elegeu, a sua esposa. Então nós temos uma relação de casamento aqui. Não é apenas o episódio de Caná da Galileia que nós lembramos e sabemos, é algo muito mais profundo e que começa lá na primeira leitura, onde nós escutamos a imagem de um casamento que revela a profunda união entre Deus e o seu povo. Deus, lá no Antigo Testamento, já tinha casado com o seu povo. Ele é o esposo de Israel, e Israel a sua esposa. E Deus foi e é e será eternamente fiel a essa esposa, que muitas vezes essa esposa se afasta dele, se afasta do seu esposo, é infiel ao seu esposo e vai atrás de outros amores,
adorando outros deuses, colocando outras realidades no coração. Isso é o que nos fala a primeira leitura, este casamento selado com Deus e o seu povo. E o Evangelho nos mostra também uma outra dimensão do casamento, onde Jesus realiza o seu primeiro sinal. Por que aqui nós não falamos um milagre? Porque o milagre pelo milagre é simplório, ele acaba em si mesmo. O sinal, ele nos remete a algo muito maior. E o sinal que Jesus realiza ali, transformando a água em vinho, demonstra a sua união com Deus. Mostra que Deus não esqueceu do seu povo, e que esse povo, muitas vezes se esquecendo de Deus, agora está numa situação diferente, porque Jesus vai fazer o elo de ligação eterna entre o povo com o Pai, com Deus, o seu esposo. Portanto, esse sinal é uma realidade muito profunda, que mostra a todos que o Pai nos ama verdadeiramente e nos convoca para uma alegria eterna. E essa festa já está acontecendo, onde Jesus é o noivo que já está no mundo para celebrar o casamento de Deus com a humanidade. Olha que profundidade nos mostra esse tema de Caná da Galileia. Jesus é o noivo, é o elo, é a ponte, é o instrumento que nos une verdadeiramente a Deus, que nos une verdadeiramente à Trindade Santa. E o cenário do casamento nos mostra um contexto de total aliança entre Israel e o seu Deus. E essa aliança, em certo momento, veio a faltar o vinho. Por que faltou o vinho? Porque a esposa, que nós escutamos lá na primeira leitura, se esqueceu de Deus. Se esquecendo de Deus, o seu esposo, o casamento se torna infrutífero, não por parte do esposo, mas por parte daquele ou daquela que é infiel. E o vinho, que aqui é o grande tema desse evangelho, é o símbolo do amor entre o esposo e a esposa. Se você estudar um pouquinho da cultura judaica, vai saber que numa festa de casamento, o noivo e a noiva compartilham o mesmo cálice do vinho, porque o vinho é o sinal, é o símbolo do amor entre os dois, entre ambos, que é a razão da alegria, que é a razão da festa. Portanto, o vinho é um símbolo de alegria, um símbolo que remete a essa união do esposo com a esposa. Portanto, quando nós refletimos sobre as bodas de Caná, nós estamos constatando algo muito mais profundo, que é a antiga aliança, aquela que Deus fez lá na primeira leitura com a sua esposa, mas que com o passar do tempo tornou-se uma relação seca, uma relação caduca, uma relação sem alegria, uma relação sem amor, uma relação sem a festa. E Jesus veio, o noivo, justamente para trazer novamente a festa, a alegria, a espontaneidade, porque Ele é esse elo eterno de ligação entre a humanidade e a Trindade Santa. E esta realidade de uma aliança que estava estéril e falida é representada pelas 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus. E quando nós percebemos, quando se fala pedra no Evangelho, evoca, nos remete às tábuas da pedra da lei do Sinai. E ali nós podemos interpretar que essas pedras simbolizam as 12, a pedra que remete aos 10 mandamentos, que o povo se esqueceu. Deus, o esposo, propõe os 10 mandamentos e o povo, a sua esposa, vai se esquecendo desta aliança. Portanto, e o número 6 evoca o número da imperfeição, aquilo que não é completo, aquilo que não é santo, aquilo que precisa ser melhorado, purificado e santificado. Portanto, queridos irmãos e irmãs,
já caminhando para o fim dessa nossa reflexão. Todo esse simbologismo, toda essa profundeza nos remete que Jesus é esse noivo que nos trouxe a novidade e a possibilidade de retomarmos a nossa união com Deus, que muitas vezes é esquecida pela nossa falta de comprometimento com o reino de Deus. E aí fica a pergunta para nós, neste episódio das bodas de Caná: onde que eu me encaixo? Será que eu sou essa mãe previdente que antecipa o problema e percebe que não tem mais vinho e corre ao seu filho para providenciar aquilo que é necessário para a festa de casamento? Ela, Maria, aponta para o Cristo e é perseverante, ela não desiste da aparente indiferença de Jesus, ela insiste. Será que nós, muitas vezes, insistimos naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós temos como princípio e fim das nossas vidas? Será que eu, de fato, cultivo que Deus é o centro da minha vida e eu me preparo para que Ele seja sempre esse centro da minha vida e da minha história? Ou também, podemos ser o chefe de mesa, que significa e representa as autoridades judaicas, que não percebem que a antiga aliança já caducou. Ou nós somos os serventes, aqueles que colaboram com Jesus, aqueles que estão dispostos a fazer tudo o que Ele disser, para que a aliança nunca acabe, para que a aliança seja perene e eterna. Portanto, Jesus é Ele, o novo Israel, o Israel fiel, que se dirige no sentido de dar nova vida a todos aqueles que buscam a Deus de coração sincero e que não permite que as coisas ruins, as coisas antiquadas, aquilo que muitas vezes representa apenas morte, seja renovados por uma nova forma de ver a vida quando nós escolhemos ter Jesus no centro das nossas realidades. Portanto, as bodas continuam e nós somos todos convidados nesta liturgia a fazermos a revisão da nossa vida. Como que está esse meu coração? Está mais pendendo para essa lei caduca, que não tem sentido, de viver apenas fazendo as coisas sem refletir? Ou eu me permito ser renovado por Cristo, permito que Ele de fato transforme a minha vida, sendo fiel aos seus projetos e aquilo que Ele sonha para mim? Como que está essa caminhada? E abaixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, Jesus, Ele nos veio nos trazer essa relação entre Deus e os homens. Ele veio nos trazer o vinho da alegria, o vinho do amor, o vinho da festa. E isso vai acontecer quando chegar a hora necessária. Jesus acolheu o pedido da sua mãe e a alegria continuou até o fim da festa. Será que nós estamos nos permitindo sermos transformados pela novidade de Cristo, por aquilo que Ele é de fato, a razão da nossa história? Como que está essa minha caminhada? Será que muitas vezes tenho sido impelido por aquilo que é velho, por aquilo que me atrapalha na minha vocação? Peçamos pelas mãos de Maria, aquela que disse sim, aquela que de fato mostrou a dificuldade e o problema, que ela nos ajude a perceber os problemas da nossa vida e colocar Cristo no centro, para que a alegria seja plena, para que a alegria nos transforme verdadeiramente em discípulos e discípulas amados de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.